Bom dia, pessoal! Esse conteúdo, não sei se vai chamar a tua atenção, não sei se você vai querer assistir até o fim, mas eu vou contar um pouco da história, como foi criado o INSS, né? Todo o seu contexto e o perigo, né? Como diz o título, sinistro, muito sinistro, e o pior pode acontecer. No decorrer desse vídeo, vocês vão entender toda a passagem e o porquê essa engrenagem está quase parando. Como eu costumo dizer aqui, essa engrenagem está enferrujada e não tem jeito. Até o momento está difícil a solução. É como diz a história. Não tem que boa que dê jeito para limpar a engrenagem do INSS. Então vamos ao conteúdo, espero que vocês gostem, espero que vocês cheguem até o fim para entender a passagem do INSS na vida do trabalhador, do beneficiário brasileiro. Bom, sinistro, muito sinistro. E o pior pode acontecer ao INSS. Bom, há 99 anos foi criada o Regime Geral da Previdência Social, RGPS, com outro nome. Na Lei Eloy Chaves, em 24 de janeiro de 2023, fará 100 anos. De lá para cá, 5 gerações de brasileiros, cerca de 80 milhões de pessoas, do setor privado, urbano e rural, tiveram aposentadorias, pensões pelo RGPS, inicialmente através de Montepios Caixa, depois pelo instituído por categorias profissionais, criado na década de 40 do século passado, depois na década de 90, com a unificação dos institutos através do INAMPS, né? Que as pessoas que têm 40, 50, 60 anos sabem como funcionava o INAMPS, hoje INSS, né? Em janeiro de 2023, o RGPS fará 100 anos. Isto se o governo não matar antes. Por quê? Porque está havendo, de fato, algo muito sinistro no poder executivo, no poder, né, do INSS, no intuito de tirar de rota direitos previdenciários do cidadão, certo? Os servidores do Estado sempre tiveram previdência. Dom João VI criou a Previdência dos Professores em 1809, através do Tesouro, com contribuições e benefícios administrados pela União. Durante um período curto, na época dos institutos, o IPASE ficou com a Previdência dos Servidores, sendo que com a criação do SIMPAS voltaram para a União, através de uma unidade de pessoa ou pessoal, do Ministério do Planejamento, que ganhou atribuições para administrar toda a política de pessoa, ou toda a política pessoal. Mais tarde, os recursos humanos e hoje, gestão de pessoas. Mais tarde, foi criado o regime próprio da Previdência RGPS, que é dos servidores do Estado, incluindo civis e militares. Em 1971, em nome do suposto pagamento de uma dívida social, foi instituído o FUNRURAL, Fundo dos Trabalhadores Rurais, com aposentadoria rural, mas com financiamento reduzido dos patrões e trabalhadores. Muitas vezes, um papelucho de um sindicato rural confirmava que o cidadão pegou uma enxada e, mediante essa comprovação, habilitou-se a uma aposentadoria
sem ter contribuído com 1 centavo. Em 1992, o INSS instituiu benefícios assistenciais através de uma diretoria de bem-estar, com auxílio ao idoso e ao incapacitado, ou sem renda mínima, e os trabalhadores urbanos financiavam o benefício. Só em 1994 é que foi aprovada a Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, que transferiu o pagamento dos benefícios assistenciais aos idosos e às pessoas com deficiência para o orçamento fiscal através do BPC, Benefício de Prestação Continuada para Idosos e Pessoas com Deficiência sem renda mínima. Mas sobrou para o INSS receber, processar, conceder e manter o benefício assistencial sem contrapartida. Em resumo, os trabalhadores urbanos, nestes 100 anos, não puderam ter uma aposentadoria digna, correspondendo ao mínimo de 70% do que ganhavam na ativa, pois tiveram que financiar os rurais, sempre, e os benefícios assistenciais até 1994. Enquanto o RGPS, as receitas forem maiores do que as despesas, o dinheiro que sobrava serviu para financiar a campanha siderúrgica nacional em Volta Redonda, a Fábrica Nacional de Motores em Xerém e o Vale do Rio Doce, em Belo Horizonte. A construção de hospitais e postos de assistência médicas, conjuntos habitacionais em que quase a todos os estados a opera, e o SANDU e o SAPS, e a construção de Brasília, as rodovias Rio-Brasília, Belém-Brasília e Transmazônica, até a década de 70, em Itaipu. Quando o dinheiro começou a faltar, proclamaram-se que a Previdência não sabia administrar suas receitas e, depois disso, acabaram com o orçamento fiscal e de Seguridade Social, incorporando o da Seguridade Social ao fiscal. Isso com o INSS e seus fiscais cobrando com veemência quem não pagava, fraudava, desviavam, fosse público ou privado. O INSS, com a dação e em pagamento, implantou a maioria imobiliária do país. Apareceu déficit, colocando o déficit do PIB. Reduziram o valor dos benefícios, aprovaram o refis para os caloteiros, que não pagavam, parcelando em 5 anos, depois 10 anos, depois 20 anos e hoje em 30 anos, favorecendo o crime organizado, mas, mais tarde, inventaram a substituição. A União pagava a desoneração ao INSS, mas Paulo Guedes acabou ampliando assim o déficit do INSS. O passo seguinte foi levar os recursos e os fiscais do INSS para a Receita Federal e os procuradores para a AGU, para que o INSS não cobrasse ninguém e, mais ainda, fechasse as portas da Receita Previdenciária, transferindo a dívida contributiva para a Receita Federal e a dívida ativa para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Cortar o gás do INSS. Não custa lembrar que a contribuição previdenciária não é imposto. Se fosse, teria que ser repassado com estados e municípios. O mais negativo, levaram junto a sonegação de 30% e inventaram o refis. O parcelamento de dívida passou de 5 para até 30 anos. Nos últimos tempos, o cerco ao INSS apertou. A
a proibição de fazer concurso para repor pessoal, redução abrupta à verba de custeio administrativo, implodiram e projeto de uma agência do INSS em municípios com mais de 20 mil habitantes reduziram o valor das gratificações dos servidores e cortaram conquistas e incentivos. No atual governo, o INSS regrediu 50 anos ou mais. Começou acabando com o Ministério da Previdência Social, criado em 1974, jogando a Previdência de qualquer jeito dentro do Ministério da Economia, sendo o INSS o segundo maior orçamento da República, administrado pela clientela de 50 a 60 milhões de contribuintes e 30 milhões de aposentados e pensionistas, e privados chegam a 9 milhões de pessoas rurais e 6 milhões de benefícios assistenciais. Além de ser o maior seguradora da América Latina, o maior programa de restribuição de renda da República, foi reduzido a uma repartição de segunda linha, pois foi retirado do INSS o poder de saber quanto arrecadava e quanto pagava. Foram tantas as práticas desonestas lançadas contra o INSS que até 4 mil militares foram contratados para conceder benefício e excluíram a perícia médica do INSS, na teoria, pois os peritos estão no INSS e com 100% dos servidores. Pioneiros em digitalização, pois o INSS começou com a automação na concessão de gestão de benefícios e arrecadação criada pela Dataprev em 1974 e, desde então, administrava através dos programas específicos a receita e despesa. Como a autarquia tinha um controle de suas contas e sabia o que deviam e o que fraudavam, numa revisão de benefícios rurais em 1992, foram expurgados 4 milhões de benefícios por fraudes. O INSS inovou em todo o processo de digitalização com um sistema próprio que exclui cerca de 400 a 500 mil benefícios mês, concedendo 400 a 600 mil benefícios mês. Agora, o sinistro apareceu. Quando o decreto transferiu ao INSS a administração da previdência dos servidores, misturando o privado, em que o INSS tem expertise universal, e incorporando a gestão do RPPS do Estado. Não se sabe até onde vai o ideário dos que estão rasgando e revogando e fazendo picadilho de papel com a lei Eloy Chaves. A Previdência é ciência respeitada e acreditada por mais de uma centena de nações. Não é uma variante de TI que lida com números gráficos e tabelas, mas uma ciência que lida com seres humanos. Somos esperanças. No Brasil, caiu nas mãos dos negacionismos, que ocorre atrás de uma missão inglória, anulando tudo que seja correto e científico. A impressão de que se tem é que o negacionismo quer implodir o RGPS e o INSS, implantar a previdência do APP como aplicativo e sem servidores. A capitalização com contribuições dos trabalhadores, trágicas experiências que deixou o Chile mais pobre e mais infeliz. Isto não é em nome da cidadania, mas de um mercado que tem um lado sério, mas que no Brasil agrupa a seta
aliança, a Santa Aliança de empresários corruptos, políticos ignorantes e investidores de capitais em offshore. Para sonegar impostos e ganhar mais, Deus que está acima de tudo sabe de tudo isso. Então, isto é a história do INSS ultimamente. Esse texto é de Paulo César Reis de Souza, vice-presidente executivo da Associação Nacional dos Servidores Públicos, da Previdência e da Seguridade Social, ANAPS. E você? O que acha de tudo isso? Você acredita que de fato há algo sinistro acontecendo no INSS? Deixe a sua opinião se você chegou até o fim deste conteúdo. Um grande abraço e até lá!